Vamos hoje em 11 episódios do Vermelho Direto, que curiosamente correspondem a 11 jogos seguidos a vencer para o campeonato desde a estreia do nosso podcast, com a análise à derrota frente ao Porto. Isso não há grandes dúvidas que algumas das últimas vitórias que tivemos foram bastante difíceis e sofridas. Não me parece que este jogo contra o Marítimo tenha sido assim tão equilibrado como poderíamos pensar, principalmente após nos vermos a jogar com 10 na primeira parte. Cláudio, esperavas que a equipa respondesse com aquela convicção depois da expulsão do Renato ou ainda chegaste a temer o pior? Bem, primeiro que tudo, olá a todos, mas sim, não temi o pior, mas sinceramente a abordagem que eu tinha antes do início do jogo, principalmente acho que o Benfica, eu estava à espera que o Benfica respondesse bem, sobretudo fisicamente, ao nível da frescura mental, relacionado com a física, para poder haver um bom jogo ao nível de qualidade, principalmente no momento ofensivo, e acho que foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu começo a ver o jogo e começo a ver o Benfica nos primeiros 10 minutos para cima, a ter qualidade na posse, a criar espaços, a haver muitos apoios laterais, muitos apoios frontais e muitas combinações de dentro e fora, e muita qualidade às vezes na criação de espaços através de condições de bola do Carcela. Comecei logo a perceber que o Benfica estava com outro, vamos dizer assim, andamento, e fiquei tranquilo em relação a isso. Comecei a ver oportunidades de golo a surgir. Claro que quando vi o guarda-redes do Marítimo a ter grandes defesas, claro que também temi um bocadinho nesse aspecto, mas vi o Benfica com muita dinâmica, até nos esquemas táticos, nos cantos, nos livros, sempre, o Benfica sempre sempre primeiro na bola, sempre muito mais autoritário nos lances de perigo, a aproveitar todos os momentos todos os momentos ofensivos para poder ter lances de perigo, e aí fiquei mais tranquilo. Claro que quando vejo o lance do Renato para o segundo amarelo, para mim é falta ao segundo amarelo, o primeiro já é discutível, porque acho que cada vez mais, quando alguém cai na área, ou é penalti ou é simulação, e acho que até a abordagem do jogador do Marítimo é imprudente. Ele se toca no Renato, é uma falta enorme, aquilo é quase que o ceifava. Portanto, encarei o primeiro amarelo de maneira injusta, mas o segundo é justo, mas pronto, é um bocado imaturo o Renato, mas também temos 8 anos. Mas depois surpreendeu-me o Benfica. Acho que o Jonas desceu para o setor intermédio, equilibrou as coisas, obrigou o Pizzi e o Carcela a correr um bocadinho mais, mas correr bem, correr às vezes dando largura máxima e às vezes fechando mais dentro, dando um equilíbrio no setor, criando um bocadinho de superioridade numérica. Depois o Mitroglou sempre a segurar bem, a tentar tocar nos apoios laterais, e o gol depois surge numa fase em que recomeça a segunda parte e que dá uma tranquilidade ao Benfica, em uma gestão de posse, às vezes também um bocadinho progressões um bocado exageradas dos extremos, mas o Benfica controlou mais ou menos o jogo depois e teve mais ou menos seguro, apesar de alguns momentos em que estava igualado numérica em transições, que era muito o jogo do Marítimo, transição nos corredores laterais. O Benfica conseguiu mais ou menos bem assegurar a vantagem, e depois o livre exímio e tão bem marcado, tão eficaz o Talisca neste tipo de lances. Então, eficaz, quando eu digo eficaz, não é sempre o golo, mas a bola vai quase sempre para a baliza, é um remate à baliza. E aí o jogo acaba e o Benfica tem qualidade e pode ter feito o terceiro. E ter feito 3, 4, 5, não me chocaria nada. Os oportunidades de perigo que nós tivemos não me chocaria nada de ter sido uma goleada. Posso passar para outro. Força, Daniel. Eu, primeira meia hora, não gostei particularmente. Acho que foi um pouco... Foi igual àquilo que nós temos visto nos últimos jogos. A equipa um pouco apática e pouco dinâmica a nível ofensivo. É certo que nos minutos antes da expulsão do Renato, creio que há a bola do Jonas ao poste, há aquele cabeceamento do Jonas que o Salah faz uma grande defesa, mas acho que a equipa até aí não estava tão bem quanto isso. Após a expulsão, a equipa como que se uniu e tornou-se mais eficiente nos seus movimentos, e depois mostrou uma maturidade competitiva e uma estabilidade emocional
que não se coadunam com aquele desgaste ou aquela pressão psicológica que eu falei no último podcast e que desta vez consegui eliminar, e acho que a equipa não é por esse lado, não é por em termos psicológicos estar a acusar a pressão que está a jogar mal a equipa ou a jogar menos bem. A equipa em termos ofensivos a dinâmica não está a funcionar tão bem porque a equipa está a tentar construir de forma mais recuada, mais segura, e isso depois retira elementos da fase ofensiva e consequentemente retira possibilidades de fazer permutas e de construir jogadas com algum perigo e que possam culminar em gol. E vivemos muito de rasgos individuais ou dos extremos ou dos Jones principalmente, e acho que a primeira parte foi um bocado no seguimento daquilo que temos visto nos últimos jogos. A segunda parte foi um jogo completamente diferente e mostrou uma equipa extremamente madura na gestão do ritmo, na gestão do jogo, e principalmente a partir do segundo golo mostrou-se, houve um recital de como controlar o jogo, e o Jonas nisso esteve perfeito, porque teve 3 ou 4 oportunidades em que podia ter esticado e os colegas estavam a pedir para ele esticar, e ele muito inteligentemente, sabendo que a equipa estava em inferioridade numérica, tentava sempre gerir a posse ao máximo, aproveitar o tempo para a equipa subir, e dessa forma conseguir conservar a bola na sua posse, evitando que o adversário pudesse de alguma forma criar perigo, algo que não fez durante o jogo inteiro, mas haveria sempre essa possibilidade. A equipa podia sempre falhar num momento ou outro e o Marítimo podia chegar à baliza com perigo, algo que felizmente não aconteceu. Não me lembro de ver o Ederson fazer uma defesa muito complicada, tirando aquela bola que ele soca para canto. A bola tinha desviado numa defesa do Benfica, ele queria evitar o canto, mas tirando essa bola, que nem ia à baliza, não me lembro de um lance particularmente complicado para o Ederson resolver. A defesa, mais uma vez, esteve bastante bem no controle da profundidade, esteve muito alta, e mesmo jogando com 10 manteve essa matriz, algo que já falaram em vários sítios como a marca de uma equipa grande, e provavelmente a principal força do Benfica e a principal arma que dará o título, esperemos nós, ao Benfica. Rui, podes, ou João, se quiseres falar mais. Força, Rui. Ok. Eu acho que temos uma grande resposta quando depois do Renato ser expulso. Até aí vinhamos de 5, 10 minutos onde tínhamos tido várias oportunidades em que a equipa começou a melhorar, e depois com aquela expulsão acho que todos vimos um bocadinho a vida andar para trás e que se podia complicar muito o jogo e o campeonato. Mas a equipa respondeu muito bem. O Rui Vitória cedeu à pressão de mexer logo e esperou um bocadinho para ver como é que as coisas corriam. Também se calhar pela altura em que estávamos perto do intervalo, mas pronto, tem o mérito porque esperou para ver, fez ali alguns ajustes e a equipa continuou por cima, continuou a dominar. O Pizzi e Jonas muito importantes na maneira como conseguiam equilibrar a equipe nos movimentos interiores, mesmo a defender, a fecharem o espaço sempre. Continuámos a ter muita bola e depois na segunda parte voltámos a entrar bem e foi com toda a justiça que apareceu o golo. Não, como disse o Daniel, não me lembro de nenhuma oportunidade do Marítimo, mesmo contra 10 jogadores do Benfica. Os nossos centrais voltaram a estar exemplar, com a defesa sempre alta, com muito espaço nas costas, mas sempre controlado, e isso fez toda a diferença. O Vitória voltou a mexer bem na segunda parte, quando estávamos houve ali uma altura em que estávamos a perder já muito o meio campo, e quando meteu o Samaris para o lado do Feija, voltamos a dominar ainda mais e conseguimos com toda a tranquilidade acabar o jogo. Ainda fizemos o 2-0, um grande gol do Talisca. Eu acho que o Salah é um bocado mal batido, mas... Sim, porque a bola não vai para o centro da baliza, sim. Sim, acho que ele só vê a bola depois da bola passar a barreira. Sim. Se formos falar em termos técnicos, acho que o livro contra o Bayern
é mais bem conseguido que este. Sim. O guarda-redes também se estica mais, não é? Sim, claro. Mas a bola veio mais puxada, portanto era mais difícil para o Neuer ir buscar essa bola do que o Salah ir buscar esta, digamos assim. Mas sim, teve. A categoria do Talisca a bater este tipo de lances não se discute. Mas olha, foi giro ver o 4-4-1 na Madeira, sim. Foi giro. Sim, mas primeiro ainda ficamos com os dois na frente muito tempo. Sim, 4-3-2. Sim, só mais no momento defensivo, na organização defensiva, é que o Jonas claramente fazia ali um losangozinho, espécie de losango em que estava o Jonas na frente. Sim, dos 4 médios. Os 4 médios, sim. 4 contando com ele. Sim, 4, sim, mas o Jonas lá está, revela qualidade porque também pode jogar a médio e mantém qualidade na decisão, e mantém também a maneira como ele, vocês sabem isto, a maneira como ele pisa o espaço e percebe o espaço e percebe onde está a bola, o adversário, e até sem bola é bom e isto é uma boa ajuda. Por isso é que a substituição do Samaris também é tão retardada, porque não era necessário, porque o Jonas estava a interpretar bem o papel. E é mais uma vez a demonstração de que um jogador, um avançado, não é só feito de golos e decisões eficazes, e é também feito do entendimento do jogo em outras posições. Daí é que os jogadores também revelam são mais inteligentes do que os outros. Menos a minha ideia, a minha convicção. Sim, concordo. Também o Feza também foi muito importante, porque houve ali alturas em que ele sozinho, apesar de nós estarmos bem, houve alturas em que o Feza ficou muitas vezes sozinho no meio campo e ele conseguiu sempre segurar aquilo. Sim, eu acho, desculpa, o Ricardo, tem que mudar. Força. Só para não esquecer do raciocínio do Feza. Eu acho que é um jogador fundamental no processo defensivo, porque é um jogador que entende melhor que ninguém os espaços em que tem que fechar, entende na perfeição no modelo de jogo os espaços em que tem de fechar, e também é dos melhores jogadores que eu conheço, menos na Liga Portuguesa, deve ser, que é muito eficaz a retirar a bola do portador. Tem uma contenção muito agressiva sobre o portador da bola e é muito assertivo nos momentos de retirar a bola ao adversário, e acho que isso também faz ser melhor do que os outros, porque ao nível, de certeza, ao nível estatístico deve ser dos melhores nas recuperações de bola, sobretudo em 1 contra 1, em zonas e raramente comete faltas, que é o mais engraçado nisso. Percebe como tirar a bola sem ser com falta. É muito eficaz, raramente é apanhado desprevenido, raramente ele vai fechar um espaço e a bola sai de lá. Sim. Pelo menos no campeonato, há menos qualidade. Eficácia dele. Sim. O que é que achaste, João? Também tu viste o jogo? Vi, lá está, partilhei um pouco da opinião do Daniel. Os primeiros 30 minutos eu de facto vi um pouco daquilo que acho que o Benfica tem sofrido bastante nos últimos jogos, a falta de ritmo e de dinâmica. Mas mesmo depois, antes ainda de terminar a primeira parte, depois do Renato sair, vi que de facto eles tinham ali garra e que se esforçaram. Estava à espera que o Vitória fizesse uma substituição mais cedo para não perdermos meio campo, mas lá está, com um jogador como o Jonas isso acabou por não acontecer. E também é por isso que ele é um dos melhores, ou se não for o melhor jogador atualmente na nossa liga. Queria aqui também introduzir, entretanto, um pouco já da antevisão do próximo jogo, uma vez que vamos ter algumas alterações forçadas no 11. Relativamente ao Renato, acham que pode acabar por ser positivo obrigar o Vitória a jogar com o Talisca de início, ou quem sabe com o Samaris? Não acredito que o Talisca jogue de início. Acho que o Talisca vê-se perfeitamente que é um jogador que rende muito mais. Estou a dizer isto, mas é a minha ideia. E também pela experiência do que tens visto, do que temos visto. Sim, é mais pela experiência do que eu vejo, e também o jogador como Rias, acho que é um jogador que rende um bocadinho mais quando entra na segunda parte. Prefiro sinceramente o Samaris, sim. Eu acho que vai jogar o Talisca. Fala. Não, fala. Eu preferi o Pizzi no meio com o Guedes na direita. Ok, é uma ideia. Sim, mas
Não sei, não parece que ele faça assim tantas Não, mexidas. eu digo isto porque o Pizzi é mais criterioso com bola e ao mesmo tempo tem, pela experiência que já teve o ano passado e alguns jogos desta época, tem mais capacidade para reagir e para entender o momento da transição defensiva do que o Talisca. O Talisca fica parado quando perde a bola e é um vê-se-te-avias. O Pizzi, apesar de parar, para menos vezes do que o Talisca. E ao mesmo tempo o Guedes na direita consegue, não tem a qualidade que tem o Pizzi a aparecer em terrenos interiores e a fazer as combinações curtas com o Jonas, mas mantém a agressividade, pelo menos em termos defensivos, e deixa a equipa mais equilibrada, tendo o Pizzi ao meio, desequilibra um pouco a equipa. Tendo o Guedes na direita, a equipa mantém-se equilibrada porque o Guedes é mais proativo nesse tipo de ações. Ou então o Jonas vai outra vez para o meio e joga o Jiménez. Acho que já estás a mexer muito. Temos que ser ousados. O treinador tem que ser ousado. Espero que não seja preciso isso. Não era assim, era um estado de incompetência para o setor intermédio. O Grimaldo deve estrear-se na Liga, se deve, não estou em erro. Acho que ele só jogou na Taça da Liga por enquanto. Para ser campeão. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu não concordo com a opção Samaris, porque acho que a equipa, a precisar de marcar e jogar com o Samaris e com o Feize, o problema da dinâmica ofensiva que se tem visto ainda se ia agravar porque nenhum deles tem rasgo suficiente para tomar decisões críveis que nos levem ao golo. É um pouco por aí. Por isso é que eu não jogaria com o Samaris e com o Feize, os dois no meio campo de início. Porque acho que a equipa ficava um pouco com tração atrás e dificilmente criaria as jogadas que pudessem culminar em golo. Talisca ou solução Pizzi Guedes, então? Não, eu acho que vai ser o Talisca. Acho que eu por acaso também acho que será o Talisca. Eu não trabalho com a equipa, mas a minha ideia era mais não colocar o Talisca de início, mas acho que vai acabar por ser o Talisca. Não sei se o Gaetan já vai estar disponível na altura. Mas aí, se o Gaetan estiver disponível... Sai o Carcelo. Sim. O Gaetan vai jogar no Seixal contra o Frio Mundo. Isso era ótimo. Isso também é importante. Não é que me choque muito eles irem para a CNS, mas acho que se forem para a CNS aquilo acaba. Ou então vai jogar para o Oliveirense contra o Leixões, qualquer coisa assim. Um empréstimo. Tipo a clubes ingleses. Um empréstimo do clube. Vai acontecer qualquer coisa desse ano. Então, o que é que estão a prever para domingo? Vai ser uma vitória fácil, complicada? 7-0, não. Mas acho que ninguém está à espera que menos que a vitória, não é? Pois, convém. Comecemos não sei se o Sporting também vence, mas o mais importante nem será o Sporting, será nós a ganharmos o jogo. Acho que mal ou bem aquilo, sim, vai ser difícil. Mas mal ou bem vais acabar por ganhar o jogo. Espera lá está, espera um bocadinho mais aquela saúde física e mental que aconteceu na Madeira para que volte a acontecer. Porque espero que desculpa. Força. Espero que os adeptos consigam levar a equipa ao colo caso a equipa não esteja correspondendo nos primeiros minutos, seja por que motivo for. Acho que será um jogo em que esse apoio pode fazer a diferença e estando o estádio já cheio, independentemente da equipa estar a jogar bem ou não, é importante que o público apoie-se independentemente da equipa para que a equipa se sinta mais capaz de conseguir ultrapassar esta barreira. Eu acho que apesar de por vezes criticarem muito estes adeptos que só aparecem no final, acabam por ser estes que não acompanham tanto os jogos no estádio, quando vão, acabam por fazer diferença a nível de apoio à equipa. Sim, eu não sei quais são os adeptos que vão,
ou deixam de ir ver o jogo, mas acho que era importante que isso acontecesse, porque pode ser daqueles jogos em que, se as coisas não começarem a correr bem de início, pode ser um jogo em que a equipa de algum modo se sinta constrangida e bloqueada por causa da pressão e porque é o último jogo. E acho que ninguém quer que aconteça aquilo que aconteceu ao Ajax, portanto era bom que apoiassem a equipa independentemente de tudo. Sim, mas acho que também é diferente, é um contexto diferente. Acho que nem o jogo, para já acho que sim, o Ajax também estava já com o último, mas acho que também, para já jogas em casa, é diferente. Sim, o jogo que o PSV teve não é tão difícil, apesar do Zola também é um clube que cresceu bastante, não é a mesma coisa, são contextos diferentes. Eu sei que o Ajax é só uma vez, mas também já aconteceu na altura ao Estoril em casa, e o Porto, o gol do Kelvin. Mas acho que são contextos diferentes. Eu estou um bocado escaldado com isso, por isso é que eu estou a dizer. Mas acho que já estão todos preparados e estão todos completamente familiarizados com isso. Acho que só daqui a uns aninhos, quando o Benfica estiver muito bem, por exemplo, numa época é que vai voltar a haver aquelas euforias, será só. Mas eu acho que isso também acontecia devido ao facto do Benfica já estar muito tempo sem ganhar. E como teve muito tempo sem ganhar, as pessoas já estavam a sentir, a palpar o campeonato, e então decidiram logo ali embandeirar e achar que estava ganho. Acho que desta vez as pessoas já estão mais ou menos familiarizadas com o que aconteceu. Também acho que sim. Bom, tanto a equipa como os adeptos vão dar tudo por tudo. Espero mesmo que não haja esse tipo de problemas a nível de apoio à equipa. Não, acho que não. Pode haver sempre aquele nervosismo porque o gol não sai, mas acredito que qualquer oportunidade que acontecer acho que vai ser concretizada, penso. Era bom resolver cedo, é que era outra. 2 gols logo de entrada e pronto. Sim. O ambiente era logo... não dava logo. Sim. Nacional em si também tem uma boa equipa. Acho que não está a fazer um campeonato, no caso, limitado, mas ao nível pontual da equipa que tem. Mas também estava-me a lembrar, nós tivemos um jogo contra o Nacional da Madeira, penso eu, que o Jiménez faz só o gol aos 90. Sim, para a Taça da Liga. Sim. Esse jogo não... Mas também acho que nesse momento a nossa equipa está... Sim, acho que na altura também o nosso modelo também não estava muito bem aplicado no jogo. Ainda não havia... Mas os processos não estavam tão bem assimilados e não estavam tão bem concretizados. Digo eu, na altura achei. Também era Virámos diferente. um Lá está, era um jogo da Taça da Liga. Já não me lembro do 11, mas de certeza que não foi o 11 habitual. Sim, não jogaste. Mas não, há jogadores que jogaram na altura que agora jogam. O Ederson, lembro perfeitamente, o Lindelof. Sim, mas foi... Sim, concordo que foi um jogo... O Nacional podia facilmente ter ganho o jogo porque teve oportunidades para isso. Mas mesmo assim... E o Nacional, segundo li, acho que esta época tem sido das piores a nível de... Sim, tem sido das épocas em que... E fora de casa é das piores equipas. Fora de casa estão muito mal. Não tem a ver... não tem muito a ver com aquele Nacional, com a ambição europeia que tinha aqui há 4, 5, 6 anos. A equipa não tem tanta qualidade como essas, mas tem algumas individualidades que podem causar problemas. Por exemplo, o Soares causa-nos problemas enquanto esteve em campo no jogo na Madeira. E sim, próprio... Olha, só uma questão, esse jogo foi depois do campeonato, foi depois ou foi antes da Taça da Liga? Foi depois. Sim. Ok, já estávamos, acho que nesse momento foi aquele momento que começámos a jogar melhor. Sim. Mas o melhor jogador do Nacional é capaz de ser o Ali Ghazal, certo? Em termos de rendimento, talvez seja ele e o Soares. Penso que sejam eles os dois os jogadores. Sim, o Ali Ghazal talvez seja o jogador com mais rendimento e aquele que tem mais nome e que seja mais conhecido por parte dos adeptos em geral. Acho que sim. Tá bem. E perspectivas? Qual é o prognóstico para o jogo de domingo? Os 3 grandes nisso. Não sei se o Porto interessa-vos muito. O Porto joga com Boa Vista, não é? Às 11 da manhã. No domingo também. Vai estar cheio. Vai estar cheio. Acho que domingo, não sei se é domingo ou no sábado. Quando o pessoal estiver a chegar a casa depois da noite. Mas...
Ok, para o Benfica eu acho que ganhamos com 3-0. O Sporting também acho que vai ganhar em Braga. Acho que não podemos esperar facilidades daquele lado. Ganha 2-1. E o Porto ainda acho que é a maior incógnita. Mas capaz de ganhar 2-0. Daniel, queres? Nós acho que ganhamos 1-0, 2-0. O Sporting provavelmente ganha 4-2 e o Porto ganha 3-0 ou 3-1. Rui. Acho que ganhamos 2-0. O Porto, é que o Boa Vista, não é? Sim, sim. O Porto ganha 3-0 e o Sporting empata em Braga, igual. Ok, eu acho que o Benfica ganha 2-0. Acho que o Porto empata 0-0. E acho que o Sporting perde 2-1. Assim nem sofríamos com o nosso resultado. Sim, mas era o Sporting a ganhar até aos 80. Não, espero que não. O Rafa decidia. O Rafa e o Boli. Só espero Gosto muito do Boli. que não seja preciso estar a contar os minutos. Não, eu quero é contar os golos do Benfica. Ver se fica mais tranquilo. Tá bom. Vemos então para a semana. Com Sim, boas sim. notícias, esperemos. E olha, podíamos fazer o podcast no Marquês. O que é que acham? É um pouco difícil, não sei se tenho nenhum microfone que elimine. Não, o Rui e o fundo. Daniel é que tinham, o Rui e o Daniel é que tinham que vir a Lisboa. Sim. Não, Era será, não era assim tão complicado quanto isso. Mas... Para mim era um então, olha, bocadinho. sim, para o Rui era. Era sem dúvida uma boa ocasião. Sim.